Olá, este é o canal Livres em Graça e eu sou Antônio César. Estou aqui nesta tarde maravilhosa para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. O tema da mensagem de hoje é: eu creio que estou no caminho certo. A base que nós traremos para essa mensagem de hoje está na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18, que assim diz: Porque para mim, tendo por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma breve confissão. Que o Senhor esteja iluminando os nossos olhos, esteja abrindo nossa mente, os nossos ouvidos, para receber de Deus uma palavra para edificar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, na certeza que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e crê na sua palavra. Que assim seja. Amigos ouvintes, amigos irmãos, esta palavra que Paulo está relatando é uma palavra que ela está ligada a uma carta que ele enviou à igreja de Roma, entendendo que tudo o que ele disse foi para aquele tempo, para aquela época, porque a igreja de Roma vinha passando por algumas tribulações, alguns entendimentos, algumas dúvidas que precisavam ser esclarecidas. E Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele trouxe esta revelação de Deus. O curioso é que esta revelação, ela era para aqueles tempos, mas percebemos que ela vem perdurando até os dias de hoje. É uma palavra que na mente do homem já era para ter entrado. Porque quando Paulo disse naquela época, era para que o homem tomasse consciência e, de uma certa forma, tomasse providência, se vigiasse para que essas coisas não continuassem. Mas as coisas continuaram até os dias de hoje. Percebemos que na fala de Paulo, no verso 18, ele diz: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Naquele tempo já existiam aflições. E naquele tempo o povo esperava uma glória, esperava alguma coisa que fosse revelado em si. E Paulo já vinha pregando esta revelação, o que haveria de acontecer. E o povo ainda aguardava. Mas as aflições já existiam naquela época, como existem até hoje. E essa glória aqui, que devia ser revelada naquele tempo, ela já está revelada em nosso tempo. Há uma diferença. Naquele tempo as aflições existiam, mas eles esperavam por uma glória, esperavam por alguma coisa de Deus. Neste tempo, as aflições ainda existem, mas nós já alcançamos essa glória de Deus. Mas, infelizmente, muitos ainda não conseguiram ver essa glória. No verso 19, ele diz:
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os homens daquela época esperavam essa glória ardentemente, que seria manifestada neles. E eles buscavam fazer tudo para que esta glória viesse sobre a vida deles. Mas essa glória, ela tinha um tempo para acontecer ainda. Ela ainda não havia sido manifestada e eles ainda esperavam que essa glória fosse sobre a vida deles, dos filhos de Deus. E esta glória, em nosso tempo, ela já está manifestada nos filhos de Deus, que somos eu, que somos vocês, que são a sua casa, que são aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm um amor especial pelo Senhor na sua vida e em seu coração. No verso 20, ele continua: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Veja bem, o verso 20, ele também perdura até os dias de hoje. O homem, ele é um ser muito vaidoso. Ele é um ser que busca tudo para esta terra. Ele quer o melhor dessa terra para ele. Ele quer as melhores coisas dessa terra para ele. Ele quer as melhores posições, os melhores cargos, a melhor esposa, o melhor marido, os melhores filhos. Ele quer a melhor conta bancária. O homem espera para esta vida. E isto é pura vaidade. E essa vaidade não é simplesmente porque isso é imposto. Não, essa vaidade não é por sua vontade, mas é por causa do que a sujeitou. O que sujeitou essa vaidade? O próprio mundo, a própria condição humana. A luta pelos primeiros lugares, a luta pelas primeiras posições, a luta pelo reconhecimento, a luta pela vontade de ser notado, destacado entre tantos. O mundo torna o homem sujeito a essas vaidades, porque é muito difícil para o homem ver e não desejar, ver e não querer conquistar, ver e não querer ter aquilo para si. Então, o mundo oferece coisas às quais o homem se sujeita, e isso se torna vaidade. E no verso 21, vem na esperança de que também a mesma criatura, essa criatura que é vaidosa, será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja bem, essa esperança é a esperança de um coração novo. Essa esperança é uma esperança de uma mudança de entendimento. Essa esperança é a certeza de que tudo que você viver nessa terra é por um período pequeno, mas que a verdadeira vida está com o Senhor. Este corpo, ele começa pequenininho, e ele vai crescendo, se desenvolvendo, se tornando forte, robusto, bonito. E em um determinado momento esse corpo também começa a se deteriorar. Ele começa a diminuir o seu tamanho, ele começa a perder as suas forças. Então tudo o que você fizer nesta terra é passageiro, porque começa e termina. Tudo tem um começo e tem o seu fim. Não adianta o homem querer ter os primeiros lugares em tudo aquilo que ele faz, querer ser o melhor em tudo que ele faz. Isso vai ser só por um período de tempo. Só por um pequeno período de tempo, que para muitos duram uma semana, um mês, 30 dias,
20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos. Esse período de vaidade, esse período de conquista, de glórias e de desejos, dura só um período de tempo, o tempo desta vida. E naqueles tempos, Paulo já alertava esse pessoal para isso. Vocês têm que se concentrar na glória de Deus para a sua vida. Vocês têm que receber de Deus essa liberdade de poder viver nesta terra, mas viver de uma forma honesta, de uma forma coerente, de uma forma de bondade, de amor, onde tudo está no mesmo patamar. Você não precisa ser maior do que ninguém, você não precisa ser melhor do que ninguém. Não precisa, porque isso tudo passa, é só vaidade. E Jesus, Ele nos concede esta bênção. Ele nos concede isto. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece contra esses enganos que existem no mundo. Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores, Ele nos ajuda a ser pessoas coerentes e conscientes. Ele nos alerta a todo momento o que é certo, o que é errado. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está dentro de nós, nos orientando dia após dia, para que tomemos cuidado com essa vaidade. Porque tudo Ele já nos deu. Não falta nada. Não tem nada que você precise fazer para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa mais realizada. Se esses desejos estão sobre a sua vida, que você quer ser melhor do que o outro, você precisa ser melhor do que o outro. Se você se questiona todos os dias, por que meu vizinho tem isso e eu não tenho? Nossa, ele conseguiu isso e eu não consegui. Nossa, ela foi a tal cabeleireiro, eu não consigo ir. Isso tudo é vaidade. Isso tudo é vaidade. E Deus nos diz que a vaidade deste mundo, ela é passageira. E que diante dele, todos nós somos iguais. Não importa se você é rico aqui nessa terra ou se você é pobre. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você frequenta os melhores níveis da sociedade ou se você é uma pessoa que passa seus dias e suas madrugadas na rua. Para Deus, o seu valor é o mesmo. Para Deus não existe essa diferença. Para Deus o que importa são as suas atitudes. O que importa para Deus é a sua consciência, é o seu temor diante dele. Não é medo, é temor. Temor, ele gera uma sabedoria. O temor, ele gera uma esperança de que você está agradando ao Pai. Você precisa entender que Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Tudo que precisava ser feito para a sua vida, Ele fez. O que Paulo, a igreja de Roma, esperava, essa manifestação dos filhos de Deus, essa glória dos filhos de Deus, nós já temos. Já passou esse tempo. Tudo isso ocorreu para a nossa vida, a nossa liberdade. Somos livres em Cristo, somos capacitados em Cristo. Simplesmente devemos estar conscientes de que, se você maltrata alguém, é como se maltratasse a Cristo. Se você é bom com alguém, é como se estivesse bom a Cristo. Não importa quem é, não importa, você não é melhor do que ninguém. E saiba que você não é inferior a ninguém.
Porque o mesmo Cristo que habita naquele homem rico, ele habita no homem pobre. O mesmo Cristo que habita naquela pessoa enferma é o mesmo que habita naquela pessoa saudável. Deus, ele ama a todos de maneira igual. No entanto, Jesus de Nazaré passou por todo aquele sacrifício, por todo aquele processo para que nós fôssemos nivelados, porque a lei ela trazia esta hierarquia, trazia essas diferenças. E Jesus, ele disse, isso não é certo, isso não é bom, porque todos são iguais. Um pastor não é melhor do que você, um padre não é melhor do que você, um líder espiritual não é melhor do que você. Um homem milionário não é melhor do que você, em momento algum. Nesta terra, os homens vaidosos se colocam nessas hierarquias. Mas o que é o homem? É uma carne que começa, que cresce e que acaba. Isso é o homem. Agora Deus é eterno. Cristo é eterno. E para aquele que é eterno, não existe essa distinção, essa forma hierárquica. Isso para Deus é vaidade. Eu falo a você, irmão, preste atenção nas suas atitudes, preste atenção nas suas ações. Tudo que você tem, dê glórias a Deus. Porque se você conseguiu ganhar R$1 no dia de hoje, ou se você conseguiu ganhar 1 milhão ou 10 milhões, dê glórias a Deus, porque você só conseguiu fazer isso porque Deus permitiu que você vivesse esse dia. O amanhã você não sabe, só Deus sabe. Faça o melhor com o seu dinheiro que você ganhou, seja R$1 ou seja 10 milhões. Porque esse R$1 ou esse 10 milhões não vão significar nada se amanhã o Senhor te chamar. Isso tudo é vaidade. Se você mora numa casa imensa e outro numa casa simples, não se vanglorie por isso. Dê graças ao Senhor, porque você tem uma casa magnífica para você morar. E você que não tem, dê graças ao Senhor, porque você ainda tem onde morar. Se você mora na rua, dê graças ao Senhor, porque ainda você tem uma ponte sobre a sua cabeça ou uma marquise. Mas se você hoje vive uma vida de extrema dificuldade, isso também depende de você. Isso não é uma punição de Deus para a sua vida, não é uma prova de Deus para a sua vida, não. Porque Deus dá a vida. Deus dispõe a nós o mundo, as oportunidades, os trabalhos. Deus nos dá inteligência de igual forma. Só depende de você. Se um tem mais e você tem menos, talvez foi porque o outro, ele enxergou melhor as oportunidades, ele foi um pouco mais corajoso que você. Se hoje você não tem nada, é porque às vezes você deixou os problemas da vida atingirem a sua alma, o seu espírito, e você se desanimou. Se desanimou. Muitas vezes as pessoas carregam um trauma por toda uma vida.
E veja bem, meu amigo, se você tem uma ferida, você pode olhar para essa ferida. Se você um dia se cortou ou alguma coisa, tem uma cicatriz, você tem uma opção. Quando você se feriu, você tinha a opção de cuidar. Doeu, sangrou, ficou meio feio, mas você tinha a opção de cuidar dessa ferida. Limpar, lavar, enfaixar, passar remédio, no outro dia tirar a faixa, doeu um pouquinho, arrancou a casquinha, mas cuida de novo e tal. E essa ferida ela vai sarando e um dia ela se torna apenas uma cicatriz. Não dói mais. Não representa mais perigo para a sua vida. Mas se você quiser carregar essa ferida por anos e anos e anos, é todos os dias, ao invés de passar o remedinho, você passa sua unha nela. Todos os dias você fica escrafunchando aquela ferida. E aí você olha para aquela ferida e fala, puxa vida, não para, não sara, está aqui, está sangrando. Daqui uns dias, aquela ferida começa a dar bicho. E você fala, aí, ó, olha essa ferida, ela dá bicho, não para, eu arranco o bicho, eu abro a ferida e cada vez essa ferida está cada vez maior. Assim é com a vida da gente. Muitas vezes carregamos traumas que ao invés da gente olhar com olhos de determinação, olhos de que você vai superar aquilo e tratar esse trauma, futuramente ele será só uma cicatriz. Mas se você ficar remoendo esse trauma, remoendo essa situação, essa ferida nunca vai se fechar. Esse trauma nunca vai acabar. Mas Deus, Ele te deu a liberdade. Deus derramou sobre vós o Espírito Santo. Deus habita em você. Deus tem o melhor desta terra para você. Aproveite o que Deus tem para a sua vida. Para de viver remoendo passados, remoendo dores. Para de ficar olhando para o seu problema, para a sua situação. Tome atitude. Você pode mais. Só depende de você. O mesmo Deus que habita naquele que tem tudo, é o mesmo Deus que habita naquele que não tem nada. É o mesmo Deus. E vocês são iguais. Só depende de você. A glória do Senhor é sobre a sua vida. É sobre a sua casa. É sobre a sua família. O melhor de Deus é para você. O melhor de Deus é para a sua casa, é para a sua família. Independente do que você tem. Independente do que você é. Busque o entendimento, conhecer a Cristo. E essa manifestação se fará na sua vida poderosa e grandiosamente. Você não é menor que ninguém. E cuidado com a vaidade. Ela é passageira. Mas a glória do Senhor é eterna para a sua vida. Fico por aqui. Que Deus esteja trabalhando no teu entendimento. Que o Senhor esteja cuidando dos seus sentimentos. Que você possa olhar para o céu, olhar para o mundo
com olhos de paz, com olhos de tranquilidade, com gratidão, porque você está vivo. E se você está vivo, você pode todas as coisas, independente do que falam para você, independente do que se dirigem a você, independente do que proferem sobre a sua vida. Saiba, você pode todas as coisas, porque Cristo habita em você. Ouça a voz. Abra o teu entendimento, abra os teus olhos. Não trabalhe por vaidade, mas trabalhe por gratidão, na promessa de que o melhor desta terra é para você. Que o Senhor abençoe a todos que ouviram essa live. Que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor possa se manifestar ainda mais na sua vida, porque Ele está em você. Não cale a voz do Senhor. Deixa que Ele fale com você. Para um momentinho para ouvir a voz de Deus. Ele está dentro de você. Que o Senhor abençoe. E tudo irá bem. E tudo irá bem. Eu só quero ajudar. Este é o canal Livres em Graça.